Aí a cliente chega para você e pede um cabelo que você não sabe fazer. Como é que você reage? Na conversa de hoje, eu trouxe o caso de uma cliente que chegou para mim uns 4 meses atrás. E essa cliente, ela chegou com um problema de corte. O corte do cabelo dela não tinha ficado bom. Mas não tinha ficado bom num ponto dela se sentir assim, como ela disse hoje, ela relembrou hoje, ela estava se sentindo um passarinho depenado. E a descrição dela é engraçada, mas o fato é, quando essa cliente chegou pra mim, no dia que eu fiz a avaliação, não tinha nem como eu cortar o cabelo dela, não tinha horário, foi só tempo de conversar com ela mesmo. Pensa numa pessoa enfurecida. Ela tava muito braba. Nossa, como essa pessoa tava braba. Aí eu fiz a avaliação do cabelo, olhei, entendi o problema, falei pra ela assim, era um topo muito curto, me ficou parecendo o cabelo da década de 80, aquele cabelo de mullet, assim, que ficava bem curto aqui em cima e quase com mullet embaixo, só que o cabelo dela ondulado, tava feio, tava feio. E aí eu expliquei pra ela, falei, olha, eu não vou conseguir te atender, mas eu entendi o problema, veja lá se você consegue um encaixe e tal, tudo mais. Aí, enfim, deu certo, ela veio, eu fiz o cabelo dela. Mas a questão é a seguinte, diante dessa situação, qual é a perspectiva da cliente? E eu fiquei sabendo a perspectiva dela hoje, foi interessante o que ela me falou. Ela falou o seguinte, antes de eu falar o que ela falou, preciso dar um recado aqui importantíssimo. Aqui é uma conversa de 365 dias que eu estou compartilhando contigo coisas, vivências de salão. Eu que atuo como cabeleireira, tricologista, dona de salão. Então eu tenho esse olhar meio 360 aí, meio não, 360 sobre o negócio. E é muito interessante como que a parte de atendimento, né, hoje eu estava em atendimento, como que isso gera muitos insights também para mim com relação a conversas, percepções que eu tenho, tanto os desafios de ser cabeleireira, quanto eu entendo também o lado da cliente, né? E se isso faz sentido para você, inscreva-se no canal, porque todo dia às 8 horas da manhã venho aqui trazer para você esse conteúdo novo. Então é isso, eu sou a Luma Sakamoto, a princípio, né? E aí, a frase que ela falou foi que, porque ela falou assim, o problema não é a pessoa errar. Ela falou, o problema é que, por que ela não teve a coragem, ele no caso, que foi um cabeleireiro, por que ele não teve a coragem de dizer que ele não sabia fazer? Essa foi a frase da cliente, coragem para dizer que ele não sabia fazer. Dessa frase que ela trouxe, até parei na aula e falei assim, peraí, deixa eu anotar esse insight aqui que eu vou conversar com as pessoas sobre isso. Primeiro ponto, assim, então, a cliente, a perspectiva dela, assim, gerou muita fúria nessa mulher. Eu vi ela com muita fúria. Ela estava com a irmã e aí a irmã dando risada, lembrando de como que ela estava furiosa. Ela estava furiosa quando ela veio aqui. Então, tipo assim, ela veio furiosa conversar comigo, não tinha nada a ver com a história, eu tinha que arrumar o problema, né? Mas qual que é o oposto de coragem? É covardia, né? Então, no ponto de vista da cliente, ela entendeu que o profissional foi covarde de não falar que não sabia fazer o cabelo. Ela falou, nossa, forte essa conversa, né? E aí eu expliquei pra ela uma coisa, porque eu já fiz cabelo também assim, sem necessariamente saber o que estava fazendo e não chegar num resultado tão legal quanto a cliente desejava, né? E eu expliquei isso para ela, falei assim, infelizmente, o que é comum na profissão de cabeleireiro é que o profissional dá uma olhada e meio que sai fazendo para que, com esperança, né? Enquanto ele está fazendo, ele vai encontrar como chegar lá. E, infelizmente, no Brasil é assim que a maior parte das situações acontece. Eu ainda não sei fazer, mas apareceu a cliente aqui e eu saio fazendo para ver no que vai dar.
Se você é da área, você concorda comigo? Se você não concordar comigo, tá tudo bem, mas comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, por que você não concorda com isso, porque eu já passei por isso, eu já fiz isso, saí fazendo na esperança de descobrir como aquilo ia acontecer, e aí ia chegando e passando aquele frio na barriga de que você fala, será que isso aqui vai ficar bom? Será que isso vai dar certo? E suando bigode, né, como você fala, suando bigode lá, fazendo o cabelo, e você não sabe se aquilo vai chegar no lugar que você espera, e muitas vezes não chega no lugar onde você espera, não chega no lugar onde a cliente espera. E esse é o problema, né? Esse é o problema. E aí eu expliquei uma coisa para ela. Eu falei, né, que as pessoas saem fazendo. E hoje eu tenho um entendimento da profissão que está baseado no meu método de atendimento, que é o método CPE. O CPE funciona da seguinte forma: você precisa conversar com a cliente, você precisa saber quais as perguntas que você vai fazer para a cliente para você ter uma direção do P, que é o projeto que você vai construir, para então você executar. Só que para cada serviço você tem um input, né, uma entrada de informação, e isso precisa ser processado e transformado em um projeto que você consiga comunicar de volta para a cliente, e aí sim você partir para a execução. Foi justamente isso que eu fiz com essa cliente. Eu falei para ela do problema que eu vi ali que estava acontecendo no cabelo dela, e eu falei para ela do projeto do corte que eu ia fazer. E eu vi ela se acalmando, sentindo segura na avaliação. Lembra que eu não tive tempo de cortar o cabelo dela naquele dia. Eu até acho que eu tenho o vídeo do cabelo dela. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Mas assim, tava muito ruim mesmo. Ela ficou muito indignada. E aí eu falei pra ela, olha, nesse primeiro momento o que eu vou fazer é minimizar um pouco o problema. Na segunda vai ficar um pouquinho melhor, no segundo corte vai ficar um pouquinho melhor. No terceiro vai ficando melhor ainda. E, de fato, isso aconteceu, né? Aí, a situação é a seguinte. Então, primeiro, você precisa entender que para cada expertise, cada serviço que você oferece no salão, cadê o seu projeto? Como que você constrói esse serviço, né? Esse plano do serviço que você vai fazer? Para escolha de tratamento, para identificação, diagnóstico de cabelo, eu criei a ficha de avaliação de fibra, ficha de avaliação técnica de fibra capilar. Para escovação, eu criei a ficha da escovação perfeita. E na avaliação a gente escolhe tratamento também. Aí nessa ficha de avaliação técnica de fibra, a gente avalia a fibra, escolhe o produto, e ela já é um instrumento de projeto para cronograma capilar personalizado. E agora eu tenho no corte, o projeto de corte classe A, que foi exatamente o que eu fiz com ela. Mostrei para ela, consegui fazê-la, né, entender um projeto de um cabelo que ia deixar ela com cara de rica, né? Por isso que é corte classe A. Ia deixar ela com cara de rica e ela se sentir bem. E aí essa mulher me falou hoje assim, né? Ela falou, eu não sou uma pessoa muito vaidosa, mas se o cabelo não tá bom, aí acabou comigo. E é verdade. Então, eu estava até comentando na mentoria quarta-feira com as alunas, que uma vez por mês eu me encontro com as alunas para fazer uma mentoria ao vivo. E eu estava falando para elas, falei assim, gente, eu não tenho muito perfil de cabeleireira. O meu perfil é para trabalho mais administrativo, é para planejamento, estudo, criação de método, aí é essa questão. Como eu tive que ir para a parte prática de execução, durante a execução eu não consigo fazer sem ter um método. E aí o método é o quê? O método é um jeito de fazer, a construção de um plano, e é justamente o que eu falo que é o projeto. Então, como é que eu vou construir um projeto? Pô, se você não tem um método de construção de projeto, você sai fazendo cada vez uma coisa e você não constrói inteligência, porque você não consegue melhorar. Falta muito isso no cabeleireiro, na cabeleireira brasileira. Só que eu sei também que se o brasileiro aprender a fazer isso,
nós seremos os melhores do mundo de uma forma inquestionável. Eu acredito que nós já somos muito bons cabeleireiros, mas com mais técnica, com mais projeto, com mais método, aí não vai ter pra ninguém no mundo, né? Porque olha essa diversidade de cabelo, gente. Isso aqui não é cabeleireiro japonês, não. Cabeleireiro não, cabelo japonês. Final do dia eu já tô... Enfim, dei uma fugida, mas assim mesmo, né? A proposta é uma conversa sem edição, sem muita preparação, para justamente trazer para você palavras de gratidão, sabedoria e esperança. Então eu espero que você não seja um cabeleireiro que... Eu acho que são duas situações. O problema não é você sair fazendo sem saber, porque eu já fiz isso também. Aliás, é um problema, mas acontece. O problema é você continuar por uma vida inteira, por uma carreira inteira, nesse mesmo formato de agir, simplesmente agir, sem pensar, sem buscar quem te oriente na construção de um projeto, sem se atualizar. Então, todo esse contexto dessa situação com essa cliente, a raiva que foi gerada, né? Poxa, ela lembra da situação, ela se indigna ainda, faz mais de 4 meses isso, né? É muito ruim para a sua carreira, é muito ruim para a carreira de qualquer cabeleireiro. E eu reforcei para ela, falei assim, olha, nenhum cabeleireiro, eu posso apostar que nenhum cabeleireiro tem a intenção de quando a cliente senta na cadeira dele e fala assim, essa daqui vai passar muita raiva comigo, essa daqui vai me odiar, ó, pelos próximos meses, quiçá pelos próximos anos ela vai me odiar. Pô, ninguém quer isso. Mas é o risco que a gente corre com falta de comunicação, com falta de conversa, com falta de entendimento sobre o projeto, com falta de intencionalidade no trabalho que a gente faz. Moral da história, consertei o cabelo dela. Aí ela trouxe a esposa dela e ela trouxe também a irmã dela. Por conta de um caso que eu atendi dessa moça, eu multipliquei e ganhei 3 novas clientes. Foram, na verdade, 3 novas clientes. Inclusive, hoje eu fiz as duas. Eu fiz a esposa e a irmã. Olha que incrível isso, em 4 meses. Aí ela virou cliente minha também de tonalização. Eu tô falando pra vocês que em 4 meses, quanto que esse caso me trouxe? Deixa eu ver assim, a primeira vez tava 140, 150, 160, 300... Deixa eu fazer uma conta meio rápida aqui. Vou fazer uma conta. 300, 600, 800. Aí veio as duas, mais 300 e poucos. Esse caso me trouxe mais ou menos em serviços nesses últimos 4 meses, acho que uns R$1.300, R$1.400. Então, essa é a oportunidade que tem, né? A gente entender, como ela falou, coragem para admitir que não sabe. Só porque às vezes a pessoa faz um curso de cabeleireiro, que tem um monte de especialidade no curso, passa por corte, penteado, maquiagem, não sei o que lá. E a pessoa não sabe fazer o serviço bem, mas vai fazendo, vai pegando, né? E não continua, e não busca o aprimoramento, não se especializa em alguma coisa primeiro, para depois ir ampliando o leque de serviço, para treinando mais. Só que quando você se torna a solução dentro daquela especialidade, dentro daquilo que você estuda, que você domina, tem a oportunidade da multiplicação de clientes aí. Por isso que eu falo assim, gente, não faz sentido as pessoas terem agenda vazia. Se a agenda está vazia é porque você ainda não resolve o problema da sua cliente, você ainda não é a solução para a sua cliente. Que era o que meu pai falava, seja a solução, seja a solução. Então, fechando aqui, agora sim fechando, seja a solução para a sua cliente. Tá? Procure entender mais sobre como conversar, como criar uma comunicação mais clara. Procure construir projetos que tenham clareza, que tragam clareza para ela e para você do que vai ser feito e aí você executa. Esse é o estilão cabeleireiro e cabeleireira integrativa. Beleza? Amanhã estarei de volta. Curta, comenta, compartilha com quem precisa saber sobre isso também. Fui!